Rabino, o que seriam as armadilhas da mente? Qual que é a maior armadilha do ser humano? Olha, a Kabbalah ela fala bastante, primeiramente, obrigado aí, uma alegria estar com vocês, comunicador gigante Emílio. Imagina, gigante nada, anos, bicho. Gigante é o Morgado. O único gigante que tem. Também. E eu queria dizer o seguinte, bom, em relação à armadilha, a Kabbalah fala que o medo e a fantasia, elas são as piores coisas que existem. Inclusive o rei Salomão, ele descobriu praticamente todas as maiores dificuldades, maiores coisas profundas que existem da mente, mas a única que ele não compreendia é a fantasia. A partir do momento que você sabe a diferença entre a realidade e a mentira e discernir isso bem, ou espiritual, do físico, você consegue cair menos nessa armadilha e ser uma pessoa mais realista, mais pé no chão. Então a armadilha talvez maior que exista é o medo e a fantasia e como lidar com ele diariamente, como a gente pode vencer ele e controlar ele. Acabar com ele a gente nunca consegue acabar, mas controlar ele hoje em dia se transformou numa grande dificuldade. Inclusive o Rebbe Nachman, que é um grande racídico de mais de 200 anos atrás, ele fala, vai ter uma época que vai vir uma doença baseada na tristeza e que ela praticamente vai ser impossível de ser curada, a não ser que a pessoa entenda de verdade o propósito dela na vida. Isso é muito judaico. Da onde eu vim, para onde eu vou e por que eu existo. Se você não tem isso, você está sempre perdido. Qual que é a diferença? Vocês falaram aqui de Constituição. Qual que é a diferença, no final das contas, você muda a Constituição para algo absurdo e você diz, mas é a lei, é permitido, a lei permite fazer isso. Ou qual que é a diferença se você não entende o valor da alma ou a vida após, por exemplo, a sua morte? Qual é a diferença eticamente, no final das contas, por que você está fazendo? Você simplesmente pode jogar isso em algo imediatista. De forma imediatista, de forma lógica, no meu senso comum, isso não é bonito. Mas, no final das contas, se eu não acredito na vida após a morte, se eu não acredito numa verdade clara, como o Marco Antônio estava falando, essa questão de a minha verdade. Isso é uma grande besteira, igual Papaléguas, quando um corria atrás do outro, e aí um continuava correndo e o outro caía. Aí o outro caiu, olhar para cima e falava, por que você não caiu? Eu mostrava uma plaquinha, eu não estudei lei da gravidade no colégio. Grande problema que você não estudou lei da gravidade no colégio. Vai continuar funcionando as mesmas regras com você. Então essa é a ideia da Kabbalah. Quanto mais você discerne a diferença entre a verdade e a mentira, o espiritual do físico, você consegue vencer cada vez mais as armadilhas da mente. É, porque aí você sai do material, né? Exatamente. O problema nosso é material, porque tudo a gente quer prova. Então o cara quer ter a prova de Deus. Eu quero materialmente explicar que Deus existe. Como é que você vai explicar algo que transcende materialmente? Mas o cara fala, não, eu quero que você prove aqui, ó, que Deus existe. Exato. Deus está na centelha nossa humana. Aí que tá. Exatamente. Aí que tá o Deus. Exatamente. A gente tem a centelha do Deus. Isso é que é legal. Essa é a ideia. Não Inclusive o Maimônides, há quase 1000 anos atrás, um grande filósofo judeu, que discute muito em cima em Platão, né? Ele tem um livro chamado O Guia dos Perplexos, que é simplesmente maravilhoso, e ele fala nessa questão da compreensão sobre Deus. Ele fala que se Deus simplesmente aparecesse para você e te obrigasse a compreender Ele por um todo, você perdeu o teu livre-arbítrio. E sem o livre-arbítrio, você perde o poder do discernimento, da recompensa, do mérito que você constrói. Que essa é a única nossa diferença que a gente tem entre a gente e o animal. É a gente ter o livre-arbítrio e o poder da consciência. Se é tudo jogado na sua cara, você não conquista mais. E é por isso que, inclusive, através da Kabbalah, a gente não procura olhar o futuro. Seja a leitura das mãos, a astrologia judaica, tudo é parte da Kabbalah. Minha família veio do Egito, então são de árabes judeus, e com a religião judaica, então sempre teve muita Kabbalah na minha família. Mas sempre a gente coloca um proibido ver o futuro, por exemplo. Porque se você tira, né, o poder do seu livre-arbítrio, você não tem mais discernimento. Acabou. Você não tem mais mérito, você não tem mais recompensa no que você faz. Você vai virar parte de um filme que você só está dando reprise. E isso é exatamente arrancar a vida, tirar a vida fora. Então, você falou da questão do materialismo, também é a mesma coisa. Se a gente, no final das contas, coloca todo o materialismo como propósito, a gente também perde estribeiras. A gente não consegue chegar em nenhum lugar. É o que está acontecendo hoje em dia. Tudo está perdendo sentido. As pessoas estão sem sentido. Seja filtros no Instagram, seja pessoas que acordam olhando seus likes, as pessoas não têm mais propósito claro. E isso só se ganha através dessa centelha, o despertar da espiritualidade e compreender qual que é a minha essência, o meu propósito. Só assim
que a gente fala no É o judaísmo. sentido da vida, né? É o sentido da vida. É o sentido da vida. O próprio Viktor Frankl, que foi um grande psicólogo judeu, ele não é religioso, ele esteve em Auschwitz, e ele falava, quando eu estava em Auschwitz, eu comecei a descobrir que a gente consegue se ver de fora, a gente é o único ser do mundo que pode dizer, me peguei pensando, me peguei com saudade, porque isso faz a gente refletir em quem é a gente. A gente é a mente, é o cérebro, é a consciência, a gente é o que exatamente? Quando a gente chega nesse nível mais profundo do que é a gente e para onde eu tenho que partir, as coisas começam a evoluir mais na